De pé, por favor, eu peço que você abra a sua Bíblia no capítulo 27 do livro de Atos. Atos, capítulo 27. Eu quero ministrar essa noite sobre as âncoras de Deus para dias de tempestades. Nós vamos ler do versículo 23 ao versículo 26. Amém? Atos 27, versículo 23. Todos acharam? Amém. A palavra do Senhor diz assim: porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Porquanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo como que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar uma volta para ele. Amém, irmãos? Vamos ter uma palavra de oração. Deus, nós te louvamos. Essa é a tua palavra. Eis o teu povo. Tem misericórdia de nós e concede-nos, ó Deus, a tua voz. Que apesar de nós, ó Deus, o Senhor fale conosco. Que a tua voz seja audível ao nosso coração. Que o teu Espírito ache, ó Deus, em nossa mente e coração a oportunidade para falar conosco. Que em tudo o Senhor seja glorificado e que o seu nome seja exaltado. Oramos a ti no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Esse capítulo, irmãos, ele narra a saída de Paulo do porto da Judéia para a Itália, como um prisioneiro, a fim de se apresentar ao imperador romano Júlio César para o seu julgamento. Esse é o momento final da vida do apóstolo. É os últimos trajetos, os últimos quilômetros que ele percorre, tanto pregando o Evangelho, quanto fazendo a vontade de Deus. Isso porque Paulo tinha sido acusado pelos judeus de pregar o que eles chamavam de seita do Nazareno. E eles acusavam Paulo de pregar contra a lei judaica. E por mais uma vez o servo de Deus se encontrou perante um tribunal. Dessa feita ele teria que ir para a Itália, deveria ir para Roma, para ser julgado pelo próprio imperador. Então a acusação deles é que ele estava pregando sobre o assunto da seita dos nazarenos, aquele homem que morreu no Calvário e que os seus seguidores dizem que ele ressuscitou, e que fala sobre assuntos contra a lei de Moisés. E dessa forma o apóstolo Paulo seguiu para o seu julgamento. No capítulo 27 desse livro, Lucas tenta mostrar essa trajetória, esse caminho trilhado pelo apóstolo Paulo. Ele sai da Judéia em direção a o seu caminho era Roma, mas ele vai parar na ilha de Malta. Esse caminho que ele imaginou percorrer junto com todos que estavam na tribulação foi interferido, o percurso foi interrompido mediante uma tempestade que veio e terminou levando eles para dentro da vontade de Deus, o caminho de Deus para eles, que era chegar à ilha de Malta. Nesse trajeto, Paulo se deparou com uma grande tempestade. E essa grande tempestade foi de encontro à vida não só de Paulo, mas de todos os tripulantes. Mais de 170 tripulantes estavam naquele navio. E por vários dias, segundo o capítulo 27, todo o capítulo narra desde a largada do navio até o naufrágio do navio e aonde eles se refugiam na ilha de Malta. Todo esse trajeto eles vagaram vários dias. Essa tempestade, ela promoveu vários dias de dificuldades. O barco ficou à deriva por vários dias. E as ondas sacudiam todos os tripulantes de um lado para o outro. Os ventos sopravam, o medo,
a insegurança tomava conta dos seus corações. E no momento mais difícil, no momento em que todos achavam que ia morrer, para que o navio não fosse arremessado contra as pedras, ou contra uma ilha, ou mesmo fosse a pique, os tripulantes se juntaram. E no esforço para salvar as suas vidas, eles promoveram algo difícil. Eles jogaram âncoras no mar, a fim de firmar o barco, para que o barco não ficasse sendo levado pela força do vento. Aqueles marinheiros lançaram 4 âncoras no barco, do barco no mar, de todo lado, para que o barco ficasse em suspenso, seguro, firme, e eles pudessem, pelo menos, à deriva no barco, presos pelas correntes, superar a tempestade. É nesse momento que Deus se apresenta ao apóstolo Paulo. Paulo já tinha sido avisado muito antes de que tudo isso poderia acontecer. E Paulo chama o povo do barco, chama a atenção dos tripulantes. Só que o grande marinheiro, o comandante do barco, ele não acreditou em Paulo. E mesmo assim, seguiu o seu curso. Mas nesse momento de dificuldade, Deus se apresentou para o apóstolo Paulo. E numa visão ele diz o que é que Paulo deve fazer, como Paulo deve proceder. Infelizmente, irmãos, as âncoras lançadas pelos marujos não se mostraram eficazes contra a tempestade. E o barco novamente foi solto das 4 âncoras, e eles ficaram vários dias vagando, a ponto de ficar com medo de entrar em lugares perigosos, onde o barco poderia afundar. E o navio acabou por afundar no final do capítulo. Mas Deus se mostrou fiel para salvar a tripulação, para conduzir a vida de Paulo e de todos os 276 sobreviventes ali. Essa história, ela se assemelha muito com a nossa trajetória, com o percurso da nossa vida. Porque muitas vezes nós zarpamos de um lugar para o outro, ou pensamos guiar a trajetória da nossa vida para que a nossa vida siga um curso. Só que muitas vezes, dentro dos nossos planos, sonhos, dentro daquilo que a gente estabelece como meta para alcançar, que simboliza o curso da nossa vida, o direcionar do nosso barco, muitas vezes nós nos deparamos com dias difíceis, dias de ventos contrários, dias de tempestades. E essas tempestades, elas não mandam recado, elas chegam de momento, e elas chacoalham a nossa vida de um lado para o outro. E muitas vezes essa tempestade acontece no nosso trabalho, acontece no nosso relacionamento, acontece dentro do nosso lar, acontece na nossa vida. E às vezes nós estamos dentro dessa situação, em meio a esse turbilhão causado pela tempestade da vida, e às vezes a gente tenta de algum modo lançar algumas âncoras em algumas coisas que a gente imagina que vão nos firmar os passos e que vão nos possibilitar um momento de segurança, para que talvez a gente pense que supere, mediante as âncoras que nós lançamos em confianças em algumas coisas, superar a tempestade da vida. Mas às vezes as âncoras que nós usamos, elas se rompem. Elas não são suficientes para nos manter firme mediante as tempestades da vida. Às vezes a gente no relacionamento coloca a confiança desproporcional em alguma coisa, e essa confiança ela é quebrada. E aí a tempestade chacoalha o nosso relacionamento. Às vezes a gente coloca o nosso trabalho em confiança em alguma coisa que aquilo não garante
a nossa estada, e nem muito menos a segurança do nosso trabalho. E muitas vezes na nossa família, passando por um turbilhão, nós nos apegamos a coisas que não garantem a nossa trajetória como família. É interessante notar, irmãos, que na trajetória da vida, em meio às tempestades, nem tudo que se usa para garantir a segurança nos traz firmeza. Garante com que a gente passe a tempestade. E é numa tentativa de sobrevivência que as âncoras são lançadas em qualquer direção. Há qualquer coisa que possa nos dar uma segurança. Ah, será que o meu relacionamento vai acabar? Eu vou me apegar aqui, vou pegar a minha filha. Eu vou me apegar ao meu trabalho, vou esquecer do meu relacionamento. E talvez o meu trabalho faça me esquecer o problema do meu relacionamento. E às vezes o problema está dentro da minha casa, está na minha família, e eu me apego no trabalho. Não, eu vou esquecer minha família, eu vou viver para o meu trabalho. Às vezes há um problema dentro da igreja, eu digo, eu não vou mais na igreja, eu vou ficar em casa, eu vou me apegar à âncora da minha casa, aqui eu me sinto seguro. Mas às vezes, irmãos, isso não é suficiente para nos manter firmes. Às vezes isso também, que a gente se apega, se desmancha, e a gente se acha numa tempestade, soprado pelo vento, sem curso, levado para um lado e para o outro. Porém, tudo aquilo que se mostra eficaz, irmãos, quando a gente olha para Deus, tudo passa a ser diferente. Esse texto, ele nos mostra onde devemos ancorar a nossa fé, aonde devemos depositar a nossa confiança, em que devemos nos apegar mediante uma situação difícil. Quando a tempestade balança o nosso barco e a gente acha que vai morrer, e a gente já teve algumas tentativas, já se apegou a algumas coisas, mas nada serviu, onde a gente deve colocar a nossa confiança? Esse texto mostra que devemos confiar. Mas confiar em quê? E como? Ao ler o texto, nós podemos perceber que Paulo, ele se apegou à única possibilidade que garantia a jornada segura. Deus. É Deus quem garante a jornada segura. É Ele quem nos assegura que a nossa jornada ela tem um começo, um meio e um fim. É Deus quem nos leva pelo trilho da vida que Ele escolheu. Vejamos 4 coisas do texto que nos ajudam em dias difíceis. 4 coisas que o texto nos mostra, ensinos do texto, que vão nos fazer estar firmes em meio às tempestades da vida. A primeira coisa está no versículo 23. Leia comigo. Porque essa mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Qual é a primeira coisa que no meio de uma tempestade pode nos garantir uma segurança? A presença de Deus. Em meio à tempestade, quando Deus chega com sua presença, isso nos garante segurança. Todos estavam inseguros. O próprio Paulo se acha inseguro. Mas um anjo do Senhor veio ter com ele. E mesmo no meio da tempestade, Deus se mostrou presente na vida do apóstolo Paulo. O Senhor enviou a ele, por meio da mensagem de um anjo, para ministrar ao seu coração paz e conforto e segurança. Irmãos, por mais que você esteja passando uma dificuldade, um problema, um dia escuro, uma tempestade, quando você sente a presença de Deus do seu lado, seja por meio da sua palavra, ou seja por meio do seu coração, quando o Espírito Santo compõe dentro de você e diz: eu estou aqui, filhos, isso é uma garantia de segurança. Em meio àquela tempestade, Deus se fez presente na vida do apóstolo Paulo. Em meio à tempestade da nossa vida, Deus se faz presente na nossa vida.
Ele nos chamou, Ele nos comprou, Ele nos lavou, Ele nos fez povo seu, família sua, e é por isso que Ele está do nosso lado, porque Ele é fiel. Independente da tempestade que atire contra mim ou a sua vida, nada pode tirar a presença de Deus da nossa vida. Nós somos dele e Ele é o nosso Deus. Uma coisa é certa, e Jesus nos disse isso: no mundo tereis aflição. A aflição é algo que na vida do crente acontece, irmãos. E o nosso Senhor não nos enganou, o nosso Pai não nos enganou, mas Ele está conosco. No meio da tempestade, a sua presença pode ser sentida. No meio da tempestade, Ele vem e nos consola, mas Ele não nos consola de longe, Ele nos consola presencialmente. Ele está do nosso lado, Ele está conosco. O verso 23 nos mostra que podemos confiar num Deus que não nos abandona. Não abandona no meio da tempestade, no meio do dia escuro, no meio do dia sombrio. O Senhor está conosco, Ele não nos abandona, Ele é o guarda de Israel. E Paulo se apegou à âncora da presença de Deus na sua vida. Essa âncora se tornou para ele um arrimo de confiança, um lugar de segurança, capaz de garantir a sobrevivência dele. E não só dele, de todos que estavam no barco. Irmãos, a presença de Deus é capaz de manter a sua vida, a vida do seu cônjuge, no meio do relacionamento difícil. A presença de Deus é capaz de manter a sua família segura, mesmo que ela esteja passando por dias difíceis. A presença de Deus é capaz de te manter firme, mesmo que no seu trabalho você esteja passando por uma escuridão. Deus é suficiente para nós, e a sua presença nos dá segurança. Que incentivo o texto nos traz, irmãos? Quer saber que mesmo enfrentando dias difíceis na nossa vida, Deus está conosco. Que em todo passo, que em todo vale, que em toda montanha, desfrutamos da presença de Deus. Deus é contigo, irmãos. Aonde você for, aonde você estiver, Ele está com você. Jesus disse em Mateus 28:20, eu estarei sempre com vocês, até os confins da terra. Não há um dia sequer na sua vida que Jesus não esteja com você. Não há um lugar que Jesus não esteja com você. Não há um minuto da sua vida que Ele não te acompanhe. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele cumpre a sua palavra, Ele é fiel. É uma bênção saber que nos dias mais difíceis, quando estamos passando dias de tempestades, Deus está conosco. O salmista diz, no Salmo 94, versículo 14, o Senhor não desampara o seu povo, jamais abandona a sua herança. Você faz parte do seu povo? Então você faz parte da herança de Deus. Você é a herança do Senhor. E Ele não te abandonará. Ele estará sempre com você. Em segundo lugar, qual é a segunda âncora que nós devemos nos apegar? Que, de acordo com o texto de Atos capítulo 27, a partir do versículo 23, possa nos garantir uma segurança no dia que a tempestade nos pega. A segunda coisa que nós devemos ancorar a nossa confiança é nas promessas de Deus, irmãos. Deus é fiel. E mesmo em meio às tempestades da vida, Deus cumpre as suas promessas. Paulo enfrentou aquela longa e terrível jornada e tempestade, mas o Senhor veio a ele, avisou a ele que estaria com ele, mas não só avisou a ele que estaria com ele. Olha o que o versículo 24 e 25 diz, dizendo:
O anjo disse a Paulo, transmitindo a mensagem, Paulo escutou. E veja o que Paulo ouviu: não temas. É preciso que compareça perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Porquanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque ele me foi dito. Irmãos, Paulo sabia que Deus cumpriria a sua promessa. Paulo chegaria aonde Deus determinou. A promessa de Deus, mesmo em dias difíceis, ela não pode ser interrompida em nossas vidas. Quando a promessa de Deus, ela, dentro da nossa jornada, ela se depara com uma situação difícil, ela não se desfaz, irmãos. Ela permanece de pé. Deus não desfaz as suas promessas, mesmo quando vocês estejam parando num dia difícil. Já parou para pensar que às vezes até a tempestade pertence a Deus, para que a promessa dele se cumpra em sua vida? Paulo estava indo para Roma, mas Deus desejava que Paulo passasse primeiro na ilha de Malta. A tempestade aqui, ela tem um autor. Ela tem alguém que governa. A Bíblia diz que Deus governa em tudo. A tempestade aqui não é uma tempestade à toa. É uma tempestade que leva Paulo para a promessa de Deus. Então a tempestade também pode ser de Deus. A tempestade é de Deus, irmãos. O dia difícil, o dia da provação, é o dia que Deus trabalha em nossa vida. Sabe para quê, irmãos? Para que a gente confie nas suas promessas. Deus lembrou Paulo que ele estaria diante de César. Você vai estar diante de César. E todos que estão no navio serão poupados. Eu sou fiel, eu cumpro a minha palavra. E Paulo se apegou a essa promessa como uma âncora para ele. As âncoras dos barcos dos marinheiros se quebraram, se romperam, mas a âncora de Deus, que estava no coração de Paulo, a âncora da promessa, ninguém pode quebrar. Quando Deus promete, Ele cumpre. Para Paulo, apesar de toda a tempestade, a palavra de Deus valia mais. Ela era suficiente para ele. E a sua promessa se mantém firme e é verdadeira. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela não se quebra. Ela é hoje e será para todo sempre. Josué disse no capítulo 21, versículo 45, de todas as promessas do Senhor, a nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram, louvado seja o nome do Senhor. De todas as promessas de Deus a seu povo, todas se cumpriram e todas vão se cumprir, porque Deus é fiel. Isaías chega a dizer, no capítulo 40, versículo 8, seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Nada pode romper a promessa de Deus. Não é o dia difícil que vai tirar de você a promessa dele. E se ele prometeu a mim e a você, que nós estamos seguros, que nós devemos descansar nele, então, irmão, no meio da tempestade, há sim possibilidade de descansar na promessa do Senhor. Confie, seu Deus é fiel para cumprir. Assim como Paulo se apegou à promessa de Deus, como uma âncora para a sua vida, se apegue a essa promessa, porque ela é capaz de te levar ao curso da vontade de Deus. E a história de Deus para você, ela tem começo, meio e fim, e ela acontecerá do jeito que Deus determinou. Louvado seja o nome do Senhor. A terceira âncora que Paulo apresenta no texto está ficando o seu coração na confiança em Deus, é a âncora da graça de Deus. Olhe para o versículo 24. O versículo 24 do capítulo 27 de Atos diz, dizendo Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Mesmo em meio à tempestade, somos alvos da graça de Deus. Paulo não entrou no barco e a graça de Deus ficou lá fora, não, irmãos.
Paulo entrou no barco e a graça de Deus estava sobre ele. Paulo não entrou na tempestade e a graça ficou fora da tempestade sem poder alcançar ele. A graça penetra a tempestade e alcança a vida do povo de Deus. Nada impede a Deus de agir. Agindo eu, quem impedirá? Vai ser uma tempestade, irmãos? Vai ser um problema no relacionamento que vai impedir a graça de Deus de alcançar a sua vida? Vai ser um problema na sua família, na igreja, que vai impedir de Deus nos abençoar com seu favor? Não, irmãos, Deus é bondoso e a sua graça está sobre nós. Deus, por sua graça, não pelos nossos méritos, Ele é poderoso para alcançar as nossas vidas e livrar a nossa alma e salvar-nos do dia difícil. Como é maravilhoso sabermos que mesmo passando por fortes ventos, lutas, perigo, a graça de Deus está sobre a nossa vida. Mulher de Deus, jovem de Deus, homem de Deus, saiba que no dia da tempestade, no dia dos ventos fortes, a graça de Deus está sobre sua vida, o favor de Deus está sobre você, e mesmo que eu e você não mereça, Ele nos beneficia, irmãos. A bondade e a misericórdia, elas nos acompanham, sabe por quê, irmãos? Porque a graça de Deus é sobre a nossa vida. Deus é poderoso para alcançar com seu favor imerecido a qualquer pecador. Se apegue à âncora da graça de Deus, porque em dias difíceis você vai perceber que não são os seus esforços que atraem Deus para você, é o próprio Deus que volta por sua graça e favor para a sua vida. A vitória no dia da luta vem pela graça. A vitória nos dias da dificuldade vem pelo favor de Deus. Muitas vezes a gente está com uma dificuldade e acha que a gente está vencendo por nossos méritos, quando na verdade é a graça de Deus sobre nós. O crente, irmão, sempre vence pela graça. Ele não deve ficar sem trabalhar, sem fazer a sua parte, mas a vitória, a bênção é pela graça de Deus. Lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, o apóstolo Paulo disse: portanto, vocês, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Irmão, se fortaleça. Fortifique o seu espírito na graça que há em Cristo Jesus. É Ele que nos dá graça. Ele disse lá em Tito, capítulo 2, versículo 11: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça manifestada aqui é a misericórdia comum que alcança a cada pessoa desse mundo. Essa graça comum, ela está disponível a todo homem, sim. É a bondade de Deus que dá chuva, que dá sol, que dá comida, que dá vestimento a todas as pessoas. Deus é maravilhoso, irmãos. Ele não só abençoa seu povo, Ele também beneficia até o ímpio. Deus é maravilhoso. Mas saiba que no dia da dificuldade a vitória vem pela graça de Deus. É o favor que não merecemos. E para a salvação também é por meio da graça. Não vencemos a luta para nos salvar por meio dos nossos méritos. É Deus quem nos salva. E nós precisamos de um Salvador. Nós não nos salvamos. Nós estamos mergulhados em nossos pecados, delitos e transgressões, incapazes de nos salvar. Alguém precisa aprender. Nós precisamos aprender, irmãos. Nós não nos salvamos, nós precisamos ser alcançados pela graça e ser salvo. Senão não seria salvação, seria mérito. Salvação é ter alguém que nos salva, e nós precisamos entender que é Deus por Cristo Jesus que salva a nossa vida. É por isso que Paulo diz em Efésios 2, versículo 8 e 9: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie.
seja na salvação, ou seja, em qualquer momento da sua vida, qualquer vitória concedida, é pela graça de Deus. Você está passando um problema difícil na família, venceu, foi a graça de Deus. Você teve uma dificuldade no trabalho e não sabia nem como ia proceder e venceu, é a graça de Deus. Está com problema no relacionamento, seja entre pai, mãe, filho ou em cônjuge, venceu, está de boa hoje, foi a graça de Deus. É pela graça que o Senhor nos alcança, é pelo seu favor, pela sua bondade. Em quarto e último lugar, a última âncora, a quarta âncora que pode nos garantir segurança em dias difíceis, é a âncora da providência de Deus. Veja que o texto diz que Deus tinha dito: Paulo, não tenha medo, importa que seja apresentado a César. Quem está conduzindo Paulo a César não é o navio, irmãos, nem a tempestade, é Deus por sua providência. Quem conduz você nessa jornada não é a sua capacidade, nem os seus méritos, nem o modo como você trilha a jornada. É Deus quem nos conduz nessa jornada. Deus é o Senhor da nossa história, é o Senhor dos nossos passos, é quem guia os nossos caminhos. Você vai chegar, Paulo, lá diante de César, mas não porque você está imaginando, porque eu estou, pela minha providência, proporcionando isso. Aqui Deus está dizendo a Paulo: Paulo, eu providenciei a tua viagem. Aqui tudo quanto acontecer vai te conduzir ao destino que eu tracei, ao imperador de Roma. E você, Paulo, está debaixo da minha providência. Irmãos, coisa boa é saber que mesmo passando por um dia difícil, a providência de Deus está na nossa vida. Deus providencia os nossos passos. E Paulo aprende isso, irmãos. Paulo sabe disso. Paulo sabia tanto que a providência de Deus guiava os seus passos, que ele declara em Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Irmãos, nada pode tirar eu e você do curso de Deus. A providência de Deus se cumprirá em nossa vida. Esse é o tipo de confiança que permite você e eu, até num dia difícil, dar o grito de Jó. No dia mais difícil de Jó, em que ele perdeu todas as coisas, ele levantou sua voz e deu um grito, um brado. Jó capítulo 1, versículo 21. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá. O Senhor nos deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Só alguém que tem a providência de Deus cravada em seu coração como uma âncora pode dar um grito desse, irmãos. O dia difícil da nossa jornada, em que a tempestade nos balança, essa confiança só pode vir da providência de Deus, irmãos. Nós não podemos providenciar nenhuma hora sequer para nós. Nós não podemos providenciar um segundo sequer de vida. Nós não podemos garantir que amanhã acordaremos. É Deus quem garante, é Deus quem providencia. Pela confiança que Paulo tinha na providência de Deus, ele declarou o seguinte, veja, olhe comigo no capítulo 27 do livro de Atos, versículo 34. Veja o que é que Paulo diz no versículo 34 do texto. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Irmãos, Paulo diz assim: não deixe de fazer a sua parte em meio à tempestade. Coma, se alimente, se fortaleça, lute, reme, não desista. Sabe por quê, irmãos?
Porque quando a vitória de Deus é a âncora do nosso coração, a providência de Deus é a âncora do nosso coração, quando essa providência faz âncora no nosso coração, quando ela se firma em nosso coração, nós sabemos que a vitória de Deus em nossa vida, ela é garantida. E Paulo deixa bem claro, não vai se perder um fio de cabelo de vocês. No final do capítulo, ele dá, o Marujo diz assim: vamos matar aqueles que são presos, e a gente que é o soldado, vamos nadando até o final até encontrar a ilha. Aí o líder do barco disse: não, quem souber nadar vai nadando, se não souber nadar a gente vai pegar os troncos, o barco começa a afundar, todos vão chegar junto. O homem que não escutou Paulo no começo, começou a dar ouvidos, porque viu a providência de Deus na vida daquele que servia ao Senhor. Então, irmãos, no dia difícil, se apegue à providência de Deus. O que o Senhor fez com Paulo foi mostrar a ele que ele é capaz de conduzir o seu povo para aquilo que ele quer, irmãos. Paulo estava saindo de um lugar para chegar à Itália. Ele sai da Judéia para ir para a Itália. Ele deveria chegar lá. E nesse curso ele se depara com essa tempestade. E essa tempestade poderia atrapalhar ele. Os marujos fizeram o que podiam, jogaram as âncoras quebraram. Mas Paulo se apegou na âncora de Deus, na presença de Deus, na promessa de Deus, na graça de Deus, na providência de Deus. Irmãos, há muito recurso para o povo de Deus em dia de tempestade. Há a presença de Deus na nossa vida durante a tempestade. A graça de Deus, a promessa de Deus e a providência de Deus para mim e para você. Talvez você esteja passando por um dia difícil, um dia onde as noites são escuras, onde os ventos sopram de um lado para o outro, e você já usou todos os recursos que você tinha, mas nada te trouxe segurança. Eu queria dizer a você que Deus é a tua segurança. Amém. Só a sua promessa, só a sua presença na sua vida vai trazer a segurança que você precisa. Talvez você foi alguém que se achou inseguro durante todo o percurso da sua vida. Já se apegou a um monte de coisa, mas nada te garantiu segurança. Mas uma vez que Deus estiver em sua vida, com a sua presença, Ele garante a sua segurança. E nada poderá tocar a sua vida, porque a promessa de Deus está sobre nós. O favor de Deus nos acompanha. E pela sua providência, Ele cumprirá os planos que Ele tem para cada um de nós. Vamos ficar de pé, irmãos? Queria orar por sua vida. Vamos curvar nossa cabeça. Deus, Pai bendito, Tua palavra fala conosco por meio do Teu Espírito. É a Tua voz que ecoa sobre nós. Essa palavra é a Tua própria boca direcionando com o poder e a autoridade do Espírito para falar conosco. Ó Deus, queremos Te agradecer, porque podemos, no meio da tempestade, descansar na Tua presença, descansar na Tua promessa, descansar na Tua graça, descansar na Tua providência em nossas vidas. Ó Deus, se em algum momento das nossas vidas, em qualquer situação de dificuldade, de tempestade, de vento forte, nós falhamos em confiar e deixar de nos apegar somente em Ti, Senhor, nos ajuda. Senhor, sede aquele que se apresenta a nós como falando pela Tua voz, que é a Tua palavra, e direciona ao nosso coração essa promessa. O Senhor estará conosco, o Senhor guarda a sua promessa, o Senhor derrama a sua graça, e o Senhor providencia sobre a nossa vida em meio à tempestade. Senhor, nos traz isso ao nosso coração. Se falhamos em algum momento em confiar no Senhor, perdoa-nos, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é bondoso e misericordioso, e o Senhor perdoa a todos quantos se arrependerem perante Ti. Estamos aqui para declarar que em alguns momentos da nossa vida nós fraquejamos,
nos apegamos a outras coisas. Mas, Pai, nos leva a confiar somente em Ti, na Tua presença, na Tua graça. Louvado seja o Teu nome. Pai, eu quero Te apresentar Teu povo que aqui está. Seja com cada um desses irmãos, Deus. Ancora os seus corações na Tua presença, na Tua graça, na Tua providência. Ó Deus, que cada um desses irmãos e a sua família possa desfrutar da Tua presença, da Tua graça, da Tua providência, das Tuas promessas. Nos abençoe. Nós sabemos que não merecemos, mas o Senhor, por Sua graça, nos alcança. Queremos Te agradecer por essa noite maravilhosa na Tua presença. Quando nós estivemos aqui com os irmãos, nós oramos, nós Te adoramos, nós Te louvamos, nós falamos contigo, Te entregamos os nossos pedidos, e depois o Senhor falou conosco. Pai, que noite maravilhosa, que noite graciosa na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, porque depois de uma semana cheia de situações, no trabalho, na família, o Senhor proporcionou para nós uma noite de bênção na Tua casa, louvando o Teu nome, bendizendo a Ti. Ó Deus, obrigado, porque hoje descansamos na Tua presença aqui com os irmãos. Nos dá uma noite tranquila, segura. Nos proporciona amanhã um dia de descanso. Mas que o nosso coração esteja regozijado, esteja querendo estar na Tua presença à noite, junto com os irmãos. Ó Deus, como é bom Te prestar culto, Te prestar serviço, ir à Tua casa, louvar o Teu nome. Bendito seja o Teu nome nas nossas vidas. Então nos traz amanhã para esse lugar para louvar a Ti. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Gente, eu vou passar 2 avisos rapidamente.